Um juiz de Chicago com uma carreira de 28 anos zombou de uma mulher condenada que rezava o Rosário da Virgem Maria dentro do tribunal. O que aconteceu 12 horas depois desafiou tudo o que ele acreditava sobre justiça e verdade. Um milagre da Virgem Maria que ninguém consegue explicar. Mas antes de continuarmos, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoraria ver até onde os milagres da Virgem Maria estão chegando. Você conhece aquele tipo de professor que entra em uma sala e todos param de falar? Harrison Webb tinha esse efeito, mas multiplicado por 3. 56 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno sempre impecável, e aquele jeito de olhar para você como se estivesse lendo cada mentira que você já contou na vida. 28 anos como juiz. As pessoas não gostavam dele. Respeitavam-no com medo. Naquela terça-feira de manhã, a audiência já estava no terceiro caso quando o advogado de defesa tentava explicar por que seu cliente merecia fiança. Meritíssimo, meu cliente tem raízes profundas na comunidade. Advogado. Harrison nem levantou os olhos dos papéis. Seu cliente tem 3 condenações anteriores. Próximo argumento. O advogado abriu a boca, fechou-a, verificou suas anotações como se a resposta pudesse aparecer magicamente. Sem próximo argumento. Então, fiança negada. Próximo caso. Você já viu alguém desmantelar a vida de uma pessoa em 30 segundos? Harrison fazia isso antes de seu café esfriar. 18h15 da tarde. Última audiência terminada. Harrison guardou os documentos de volta em sua pasta, acenou para o oficial de justiça sem olhar e saiu. Corredores vazios do tribunal, passos ecoando. 20 minutos depois, ele estava em seu apartamento. O porteiro do prédio acenou. Boa noite, Sr. Webb. Harrison acenou de volta. Ele não sabia o nome do homem. 3 anos trabalhando lá, e Harrison não sabia o nome dele. Lá dentro, tudo exatamente como ele havia deixado naquela manhã. Silencioso, organizado, vazio. Harrison jogou a pasta no sofá, foi direto para a cozinha, abriu a geladeira, 3 recipientes empilhados de refeições congeladas. Ele pegou um sem ler o rótulo, jogou no micro-ondas. Enquanto esperava, verificou e-mails de trabalho em seu telefone apoiado no balcão. Você já viu alguém vivendo no piloto automático por tanto tempo que nem percebe mais? Harrison já teve uma esposa, Margaret, 15 anos juntos. Ela era arquiteta, gostava de fazer jantares de domingo e ria de coisas que ele nunca achava engraçadas. Em uma manhã de sábado, Margaret estava sentada à mesa da cozinha quando ele desceu as escadas. Eu não consigo mais fazer isso. Harrison pensou que fosse sobre a louça que ele deixou acumular, ou o jantar com os pais dela que ele cancelou. Estou vivendo sozinha dentro de um casamento, Harry, e estou cansada de fingir que não estou. Os papéis do divórcio chegaram 3 semanas depois. Harrison assinou tudo sem realmente ler. Ela ficou com a casa. Ele comprou o apartamento. Emma Lawson acordou às 5h30 daquela manhã com o estômago embrulhado. 34 anos, diretora de uma escola em Chicago há 10 anos. Ela era o tipo de pessoa que lembrava o aniversário de cada professor, que ficava depois do expediente ajudando os pais com a papelada da matrícula, que sabia o nome do cachorro do zelador e perguntava como ele estava. E agora ela estava deitada no sofá-cama no apartamento de sua irmã, porque não podia pagar o aluguel com suas economias congeladas pela investigação. O julgamento havia começado 2 semanas antes. Cada dia era uma tortura. O promotor apresentava documento após documento, testemunha após testemunha, tudo apontando para ela. As evidências são muito fortes. David, o defensor público na casa dos 30 anos, com cara de quem tinha dormido 3 horas, olhou para os papéis à sua frente. Mas eu não fiz isso. Eu sei que é isso que você está dizendo. David, eu não fiz isso. Ele suspirou e finalmente olhou para ela. O promotor está oferecendo um acordo. 3 anos com bom comportamento. Você sai em 18 meses. Eu não vou confessar algo que não fiz. David não respondeu. Ele apenas voltou a olhar para os papéis. Emma assistiu sua vida sendo desmantelada peça por peça enquanto estava sentada naquela cadeira, incapaz de fazer qualquer coisa. Quinta-feira, o júri tinha saído para deliberar às 14h da tarde. Eram 17h30 agora, e Emma ainda estava sentada na mesma cadeira, mãos entrelaçadas tão fortemente que as juntas dos dedos estavam brancas. Ela não tinha comido nada o dia todo porque cada vez que tentava, seu estômago revirava. Harrison Webb estava em sua cadeira lendo outro caso. Ele nem olhou na direção dela. Emma fechou os olhos, tentando apenas respirar. Sua mão foi para o bolso do blazer e tocou as contas frias do rosário que pertencera à sua avó. Vidro azul desgastado de tantas orações. Emma tirou o rosário lentamente,
fez uma concha com as mãos ao redor dele e começou a rezar baixinho. Ave Maria cheia de graça. O martelo bateu tão alto que ela pulou. Senhora Lawson. Emma abriu os olhos e percebeu que todos estavam olhando para ela. Harrison Webb a encarava com a expressão que fazia advogados experientes suarem. Isto é um tribunal de justiça. Sua voz cortou como uma lâmina. Não uma capela. Guarde isso. Alguém riu baixinho na galeria. Outra pessoa tossiu para disfarçar. Emma sentiu o rosto queimar. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las. Ela empurrou o rosário de volta para o bolso com as mãos trêmulas. Minhas desculpas, meritíssimo. Harrison bateu o martelo novamente. O júri permanece em deliberação. Retornamos amanhã às 14 horas, dispensados. Emma mal conseguia se levantar daquela cadeira. Suas pernas não a sustentavam direito. Rachel veio correndo da galeria e agarrou seu braço. Vamos embora. Emma saiu do tribunal com o rosário pressionado no fundo do bolso e lágrimas que ela nem tentava mais esconder. Na porta cruzaram com um homem de terno cinza. Brian Mitchell. Ele estava lá assistindo, assim como fez todos os dias do julgamento. Quando seus olhos encontraram os de Emma, ele sorriu. 20h40 da noite. Harrison estava no sofá com o arquivo do caso de Emma Lawson aberto em seu colo. Ele não precisava reler. Ele já conhecia cada página, cada documento, cada testemunho. Mas ele leu mesmo assim porque algo o incomodava. Ele não conseguia identificar o quê. As evidências eram sólidas. O caso era claro. Emma Lawson tinha acesso, oportunidade, motivo, mas algo. Harrison fechou a pasta, levou-a para o quarto, colocou-a na mesa de cabeceira como sempre fazia, escovou os dentes, vestiu o pijama, deitou-se. 3h da manhã. Harrison acordou. Não foi um despertar lento. Foi de uma vez, olhos abertos, coração acelerado sem motivo. E então ele sentiu. Rosas. O cheiro era tão forte e tão real que ele se sentou na cama imediatamente e acendeu a luz procurando a fonte. Janela fechada, porta fechada, ar-condicionado desligado. Mas o perfume permaneceu intenso, impossível de ignorar. Harrison levantou-se e andou pelo apartamento tentando entender de onde vinha. Sala de estar. Cozinha. O cheiro estava em toda parte ou o seguia onde quer que fosse. Harrison parou no meio da sala de estar de pijama e descalço, tentando encontrar uma explicação lógica. O apartamento inteiro cheirava-se a rosas frescas, como se alguém tivesse acabado de encher cada cômodo com buquês. Mas não havia flores. Nunca houve. O perfume persistiu por minutos que pareceram horas. Então, de repente, parou. Em um segundo estava lá. No próximo, tinha desaparecido completamente. Harrison voltou para o quarto, deitou-se, olhou para o teto até o alarme tocar sem ter dormido um único minuto. Sexta-feira de manhã. Ele foi para o chuveiro, ficou sob a água quente por 15 minutos, tentando realmente acordar. Café forte, queimando a língua. Ele sentou-se à mesa da cozinha com a caneca na mão, olhando para a parede branca. Ele não conseguia parar de pensar no cheiro. Um vazamento? Não. Gás não cheira a rosas. Produto de limpeza. O zelador não vem no meio da noite. Real demais para ser um sonho. Impossível demais para ser real. Tinha que haver uma explicação. Sempre havia. 9h27. O telefone tocou. Juiz Webb. Meritíssimo, promotor Henderson. Henderson, o que é? Preciso falar urgentemente sobre o caso Lawson. Harrison olhou para o relógio. A sentença é daqui a pouco. Algo errado? Catherine Ross acordou. Harrison parou de andar no corredor. Quem? Catherine Ross, secretária administrativa da escola. Ela trabalha com Emma Lawson há 8 anos. Henderson respirou fundo. Ela sofreu um acidente grave há 6 meses. Ela está em coma desde então. Ela acordou durante a madrugada de hoje. Harrison sentiu algo frio correr por sua espinha. Durante a madrugada. Continue. Uma amiga foi visitar Catherine no hospital esta manhã. Catherine estava acordada, lúcida. Os médicos estão atordoados. A amiga contou a Catherine sobre o julgamento de Emma. Catherine ficou desesperada. Ela disse que precisa testemunhar, que pode provar que Emma é inocente. Harrison não respondeu. Meritíssimo. Ela está lúcida o suficiente? Os médicos confirmaram. Catherine está pedindo para testemunhar antes do veredicto. Ela diz que é urgente. Prepare uma videoconferência. Sim, senhor. Harrison desligou. Ficou ali, olhando para o telefone.
Catherine Ross acorda de um coma de 6 meses durante a madrugada. Ele acorda às 3h da manhã com cheiro de rosas na mesma noite. Coincidência. Tinha que ser. Mas algo no fundo de sua mente, algo que ele havia enterrado décadas atrás sob lógica e razão, sussurrou que não era. 14h da tarde, o tribunal estava lotado de pessoas que nem deveriam estar lá. Mas a notícia tinha se espalhado rápido demais. Emma entrou com Rachel. Ela sentou-se na cadeira ao lado de David, pálida, olheiras ainda mais profundas, mãos trêmulas, e Harrison viu que ela tinha o rosário azul na mão novamente. Desta vez ele não disse nada. Ele bateu o martelo. Antes que o júri apresente o veredicto, uma testemunha se apresentou e precisa ser ouvida. Catherine Ross testemunhará via videoconferência. Murmúrios explodiram pela sala. Harrison bateu o martelo novamente, exigindo silêncio. A grande tela no tribunal se iluminou, revelando uma mulher pálida deitada em uma cama de hospital, mas seus olhos estavam claros e focados de uma forma que não deixava dúvidas de que ela sabia exatamente o que estava fazendo ali. Senhora Ross, você trabalha com Emma Lawson? Trabalho com ela há 8 anos, meritíssimo. Você tem informações sobre a adulteração de documentos que ocorreu entre março e julho do ano passado? Catherine olhou direto para essa câmera. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Emma Lawson não adulterou nenhum documento. O tribunal explodiu em murmúrios. Harrison bateu o martelo, exigindo ordem antes que Catherine pudesse continuar. Explique. Foi Brian Mitchell, o coordenador financeiro. Sua voz ganhando força. Eu o vi fazer isso várias vezes. Ele pensava que estava sozinho depois do expediente, mas eu voltava para buscar coisas que tinha esquecido. Eu o vi no computador da Emma. Por que você não denunciou na época? Catherine fechou os olhos. Quando ela os abriu, havia lágrimas. Ele me viu uma noite, me seguiu até o estacionamento, me encurralou. Disse que se eu abrisse a boca, minha família sofreria. Eu estava com medo. 2 semanas depois, meu carro bateu em um poste. Os freios falharam. Fiquei em coma por 6 meses. Acordei esta manhã e a primeira coisa que minha amiga me contou foi sobre o julgamento, que Emma seria condenada hoje. As lágrimas agora escorriam pelo seu rosto. Eu não podia deixar isso acontecer. Ela não fez nada. Silêncio absoluto. Você tem alguma maneira de provar o que está dizendo? Catherine hesitou. Eu não tenho provas comigo, mas Brian era muito cauteloso. Ele sempre guardava tudo. O promotor levantou-se, rosto vermelho. Meritíssimo, com base neste testemunho, solicito a suspensão das acusações enquanto abrimos uma investigação formal contra Brian Mitchell. Isso levará alguns dias. Harrison olhou para Emma. Olhos fechados, lágrimas caindo, segurando o rosário tão forte que sua mão tremia. Ele olhou para Catherine na tela. 6 meses em coma, acorda exatamente quando necessário. Ele olhou para o júri depois de volta para Emma. Acusações temporariamente suspensas. A ré permanecerá em liberdade enquanto a investigação prossegue. Nos reunimos novamente em 1 mês. Ele bateu o martelo. Emma abriu os olhos. Não era uma declaração de inocência ainda, mas era a primeira centelha real de esperança em meses. 1 mês é muito tempo quando você não sabe se sua vida vai se recompor ou desmoronar. Emma acordava todos os dias com o estômago embrulhado. David ligava com atualizações, mas nunca havia nada concreto. Eles estão investigando, procurando evidências. Emma passava suas noites rezando o rosário de sua avó sentada no sofá-cama. Rachel tentava animá-la. Vai dar certo. Mas nem ela parecia convencida. Harrison também não estava dormindo bem. Ele acordava no meio da noite, esperando sentir cheiro de rosas novamente. Nunca voltou. Ele tentava trabalhar, revisar casos, conduzir audiências, mas sua mente sempre voltava para Emma Lawson, para o rosário azul, para Catherine Ross acordando no momento exato. Quinta-feira de manhã, 1 mês depois, o tribunal estava lotado novamente quando Emma entrou. Ela usava o mesmo blazer azul. Harrison bateu o martelo e o silêncio caiu pesadamente sobre a sala. O promotor Henderson levantou-se. Ele olhou para os papéis à sua frente por um longo momento antes de falar. Meritíssimo. Ele parou. Respirou fundo. A investigação encontrou evidências significativas entre os pertences de Brian Mitchell, documentos em seu apartamento, pendrives, material que confirma exatamente o testemunho de Catherine Ross. Emma fechou os olhos. As lágrimas já começavam a cair antes que ele terminasse de falar. Brian Mitchell foi preso ontem à noite. Ele confessou tudo quando confrontado. Henderson fez uma pausa,
Olhou para Emma pela primeira vez. Ele falsificou as assinaturas, usou o login dela. Fez tudo parecer que era ela. Solicito a retirada imediata de todas as acusações contra Emma Lawson. Harrison olhou para Emma. Suas mãos estavam agarrando o rosário tão fortemente que parecia que ela poderia quebrar as contas. Emma Lawson, por favor, levante-se. Ela abriu os olhos. Tentou levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia ficar de pé. Todas as acusações contra você estão formalmente retiradas. Você está completamente livre, e este tribunal pede desculpas pelo que você passou. Emma desabou. Ela literalmente desabou. Suas pernas cederam completamente, e seu advogado teve que segurá-la antes que ela atingisse o chão. O rosário escorregou de suas mãos. As contas azuis se espalharam pelo chão, fazendo um som que ecoou por todo o tribunal. Silêncio absoluto. Harrison desceu do estrado. Juízes não descem. Juízes ficam lá em cima, distantes, imparciais. Mas Harrison desceu. Ele caminhou até onde Emma estava. Ele se agachou, começou a recolher as contas uma por uma, muito pequenas em suas mãos, vidro azul desgastado refletindo a luz. O tribunal inteiro assistiu em silêncio. Harrison recolheu a última conta, segurou o rosário na mão, estendeu-o em direção a Emma. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo, tentou falar, mas nenhum som saiu. Então ela sussurrou tão baixinho que só ele pôde ouvir. Obrigada. Harrison não respondeu. Não havia nada a dizer. 3 dias depois, Harrison estava no apartamento sozinho. Mas pela primeira vez em anos, ele não estava revisando arquivos de casos. Ele não estava pensando em trabalho. Ele estava apenas sentado, olhando pela janela, pensando no cheiro de rosas, em uma mulher acordando de um coma de 6 meses no momento exato, em um rosário azul que ele uma vez zombou e depois devolveu com respeito. Você acredita em coincidências? Harrison acreditou nelas a vida inteira. Apenas fatos, apenas evidências, apenas o que podia ser provado. 6 meses depois, Emma voltou à escola no primeiro dia do novo semestre. Quando ela entrou, alunos e professores estavam esperando no pátio. Eles aplaudiram por 5 minutos sem parar. Catherine Ross saiu do coma sem sequelas. Os médicos chamaram de sorte. Ela chamou de milagre. Ela voltou ao trabalho 3 meses depois. Toda sexta-feira, ela almoça com Emma na mesma lanchonete. Harrison Webb ainda é juiz no mesmo tribunal. Ele conduz as audiências da mesma maneira. Rigoroso, imparcial, justo. Mas uma coisa mudou. Em uma tarde de terça-feira, um réu esperava seu veredicto. Ele tinha um rosário nas mãos. Ele sussurrava sua oração. O promotor estava prestes a reclamar. Harrison levantou a mão pedindo silêncio. Ele deixou o homem rezar. Quando o homem terminou e guardou o rosário, Harrison bateu o martelo e continuou a sessão sem dizer uma palavra. Às vezes, as maiores transformações acontecem em silêncio. Um juiz que passou 28 anos acreditando apenas na lei aprendeu que existem forças no universo que nenhum código legal pode explicar. E um rosário azul tornou-se o instrumento de algo que ele nunca será capaz de provar, mas também nunca será capaz de negar. Antes de terminarmos, quero convidar você a se juntar à nossa comunidade de oração pela Virgem Maria, um lugar de fé e esperança onde pessoas de todo o mundo se unem para rezar e compartilhar as graças que receberam. Se você sente em seu coração o desejo de fazer parte desta corrente de oração, clique abaixo e torne-se membro do canal hoje e venha rezar conosco. E se você chegou até aqui, ao final da história de Harrison Webb e Emma Lawson, faça uma coisa por mim. Escreva nos comentários: Rosário Azul, o objeto que ele uma vez humilhou e depois devolveu com respeito. Eu quero ver quantos corações esta história realmente alcançou. E cada vez que eu ler essas palavras, saberei que mais uma pessoa acredita que os milagres da Virgem Maria ainda acontecem. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ter sua esperança renovada hoje. Que a Virgem Maria continue abençoando e protegendo você e sua família.